Boa noite, alunos. Aqui é o professor Israel e nessa videoaula nós trabalharemos a temática Fundamentos e Métodos do Ensino da Matemática. Nessa nossa disciplina, em específico, nós trabalharemos esta noite sobre a avaliação em matemática. E este assunto, gente, é muito importante na nossa disciplina. Por quê? Porque, primeiramente, nós já vimos em aulas anteriores que o ensino da matemática ela estará rodeada de muitas situações conflituosas, difíceis para o aluno, visto que, para a cultura escolar, para as crianças, para os pais, a matemática é um assunto difícil, complicado, complexo, e em algumas situações é considerada a matemática como próprio para aqueles que são os mais inteligentes da sala de aula. Nós já vimos que essa cultura escolar, além de ser excludente, ela é um grande equívoco, visto que qualquer criança, qualquer ser humano pode aprender a matemática de uma forma prazerosa, alegre, sistemática, competindo ao professor desenvolver o processo ensino-aprendizagem desta forma. Então, a partir disso aí, nós vamos trabalhar algumas questões que eu considero importantes para nós trabalharmos a questão da avaliação em matemática. E para isto, eu quero me referir, quando eu falo sobre essas questões relacionadas entre a avaliação e a matemática, eu quero me referir primeiramente à questão, à relação entre o professor e o aluno, considerando que a matemática ela pode ser avaliada, a matemática ela pode passar por um processo de avaliação, competindo ao professor mostrar para o aluno que existe uma forma, que existe um meio, que existe processos avaliativos adequados para todo e qualquer aluno, para todo e qualquer agrupamento de alunos, em qualquer ano. Agora, para que isso ocorra, para que o processo avaliativo ocorra de uma forma adequada, é preciso que o professor perceba que o processo avaliativo pode ter uma compreensão, pode assumir uma percepção diferente, tanto da parte do professor quanto da parte do aluno. E isso é importante nós percebermos, pois, dependendo de quem participa ou de quem olha, de quem analisa o processo avaliativo, este pode ter um entendimento, uma compreensão, uma utilidade diferente. Como, por exemplo, quando nós olhamos a avaliação sobre a perspectiva do professor, nós podemos perceber duas verdades, duas realidades. Primeira, é que, sobre a perspectiva do professor, a avaliação pode auxiliar o professor a fazer com que ele acompanhe o progresso do aluno. Em outras palavras, o processo avaliativo, quando desenvolvido pelo professor de uma forma didática, de uma forma pedagógica, considerando a importância desse processo dentro da ação educativa, esta avaliação tão temida pelos alunos e, em certo aspecto, até tão temida também pelo professor, este processo avaliativo pode ajudá-lo a perceber se existem alunos que estão ou não se existem ou não alunos que estão alcançando os seus objetivos didáticos. Em outras palavras, quando o professor ele organiza o seu semestre, quando um professor ele organiza o seu processo de avaliação, o que ocorre? O que ocorre é que, não poucas vezes, o professor ele tem que analisar, ele tem que perceber se os alunos eles estão ou não alcançando aquele nível de compreensão, aquele nível de entendimento que ele planejou que a sua turma alcançasse. Vou dar um exemplo. Quando o professor ele prepara o seu bimestre, ele está diante da ideia de que existe um conteúdo programático a ser desenvolvido por ele durante 2 meses. Nesses 2 meses, o professor ele vai dividir o conteúdo programático e, a partir dessa divisão, ele vai dizer, por exemplo, ao final do mês de fevereiro,
os meus alunos eles têm que ser habilitados, eles têm que estar capacitados a possuírem na memória a tabuada de multiplicação até o número 5. Esse objetivo que o professor determinou para a sua turma e o objetivo que ele vai trabalhar para alcançar, esse objetivo ele tem que passar por um processo avaliativo. Porque a partir do processo avaliativo é que o professor ele vai perceber, através de informações quantitativas, se os alunos alcançaram ou não aquele patamar de conhecimento que ele idealizou. Então, a partir daí, na medida em que o professor ele escolhe um dia, ele estabelece um processo avaliativo que pode ser escrito, que pode ser oral, que pode ser em grupo, participativo. A partir dessas ações, o professor ele pode perceber, ele pode tomar conhecimento se a sua turma alcançou ou não aquele propósito que ele determinou para os seus alunos. Por isso, na medida em que o professor estabelece processos educativos e na medida em que ele, juntamente com esses processos educativos, ele estabelece também meios de avaliação, ele está garantindo para si e para os alunos de que é possível alcançar um referencial de análise da progressão dos alunos nos processos de aprendizagem. Se o professor não estabelece processos avaliativos, o professor não terá uma ferramenta para acompanhar o desenvolvimento dos seus alunos. Como, por exemplo, tendo estabelecido que ao final do mês de fevereiro os alunos deveriam ter memorizado toda a tabuada de 1 a 5, ao final do mês, esse professor ele escolhe o processo avaliativo adequado para os seus alunos e, tendo executado o processo avaliativo, ele agora está com informações, quer seja informações que foram dadas de uma forma oral ou de forma escrita. O certo é que o professor vai ter essas informações e, a partir disso, ele vai chegar à conclusão que os seus objetivos foram alcançados, ou vai chegar à conclusão que, embora ter estabelecido uma meta, infelizmente, os alunos chegaram a memorizar tão somente a tabuada até o número 4. A partir daí, o aluno e o professor eles vão ter a noção de que é preciso, então, progredir, é preciso desenvolver mais atividades pedagógicas e resolver determinados gargalos, determinados problemas de aprendizagem. A segunda questão é que, sob a perspectiva do professor, a avaliação ela não serve somente para o professor acompanhar o progresso dos seus alunos, mas também a avaliação é um instrumento valioso para o professor perceber como anda também as suas atividades professorais. Ou seja, se a sua ação pedagógica planejada, estudada, está ou não alcançando os objetivos propostos. Em outras palavras, embora o pedagogo selecionar, planejar e se arrodear de todos os recursos necessários para lhe dar uma boa aula, toda essa atividade pedagógica não garantirá que o aluno, ao final de um processo educativo, compreenderá determinado conteúdo adequadamente. É por isso que o processo avaliativo ele dá um norte para o pedagogo, para o professor, se as suas atividades pedagógicas estão sendo selecionadas adequadamente. Vamos considerar aquilo que nós já falamos em uma outra aula, que às vezes as boas intenções, às vezes a intencionalidade muito bem planejada do professor não vem acompanhada de uma eficácia no processo ensino-aprendizagem.
Isto porque o processo ensino-aprendizagem, como nós já discutimos em sala de aula, está rodeado de vários fatores que interferem no momento em que o professor está ensinando e no momento que o aluno está aprendendo. Às vezes, falta ao aluno certos conhecimentos antecedentes. Às vezes, o aluno vem para cá, para a escola, passando fome. Às vezes, este aluno ele sofre toda sorte de violências simbólicas e físicas em casa, e ele vem para a escola completamente tomado de terror ou de tristeza. Às vezes, o professor também ele está rodeado de muitas fragilidades. E, às vezes, o fato dele ter planejado bem uma aula não vai garantir que aquela aula alcance o seu objetivo didático e alcance eficácia. Por isso, na medida em que o processo avaliativo é desenvolvido, o professor ele tem que tomar a consciência que este processo avaliativo não avalia tão somente o aluno. Não, o que está sendo colocado em análise não é somente o processo de aprendizagem, mas também o que está colocado à luz é também o processo de ensino. Por isso, o professor, o pedagogo, ele tem que ter muita humildade para que, no momento em que o resultado do processo avaliativo se mostre não favorável ao aluno, o professor ele tem que refletir se também essa nota baixa no processo avaliativo para o aluno, se essa nota baixa também não é uma evidência de uma nota baixa no processo de escolha da sequência didática ou do material didático feito pelo professor. É por isso que eu disse anteriormente que é preciso que o professor tenha a humildade necessária para perceber que todo o processo avaliativo não é somente o processo avaliativo do aluno, mas também é um processo avaliativo do professor, da sua prática docente, da sua forma de planejar a aula, da forma de executar o processo ensino-aprendizagem. Portanto, na medida em que nós falamos sobre a importância da avaliação no ensino da matemática, nós queremos primeiramente despertar a mente do professor pedagogo para a ideia de que a avaliação ela serve de auxílio para o professor acompanhar se o aluno alcançou ou não o progresso esperado por ele, ou seja, pelo professor, e também o processo avaliativo, ele também é um meio pelo qual o professor avalia a sua ação pedagógica. Mas, além disso, gente, nós precisamos perceber que o processo avaliativo também diz respeito ao aluno. E, quanto ao aluno, é preciso perceber que também o processo avaliativo dá alguma indicação para o aluno, quer dizer, pelo menos duas indicações. Aí tu perguntas, quais indicações, professor? Pelo menos duas. Primeira, para o aluno, o processo avaliativo, ele dá conhecimento, ele dá ciência ao aluno, se este aluno está ou não de acordo com as expectativas do professor. E isso, gente, é muito importante estabelecer. É preciso que o professor deixe bem claro para onde ele está conduzindo os seus alunos. Que os seus objetivos de ensino sejam colocados em letras garrafais para a sua turma. Se ele quer que sua turma, ao final do mês de fevereiro, tenha memorizado a tabuada de multiplicação até 5, é preciso que ele diga isso para os alunos. Que reforce isso todos os dias para os seus alunos, dizendo, meus alunos, nós estamos caminhando para esse ápice, para esse pico. Nós queremos chegar ao final do mês de fevereiro, todos nós tendo memorizado a multiplicação até 5, a tabuada até 5. E é a partir, então, desse parâmetro muito bem estabelecido pelo professor, e tendo ele também estabelecido
processos avaliativos, é a partir desses que cada aluno, individualmente, vai olhar para o resultado dos processos avaliativos e vai dizer: eu ainda não cheguei naquilo que o professor já determinou para nós. Já é a segunda semana e eu ainda não memorizei a tabuada de 5. Eu estou na tabuada de 3. Falta de 4 e de 5. Vocês percebem? Então, é a partir do processo avaliativo que o aluno ele vai se localizando dentro daquilo que o professor espera dele. Se o aluno não tem ciência, se o aluno não tem claro na sua mente para onde o professor está o levando, é claro que para qualquer local, para qualquer processo educativo, para qualquer nível de aprendizagem, ele já está satisfeito, porque ele não sabe para onde está sendo conduzido pelo professor. Portanto, pedagogo, portanto, professor, portanto, aluno de pedagogia, tendo estabelecido metas de ciência aos alunos, porque o processo avaliativo vai ser para estes alunos o sinal se eles estão ou não naquele nível esperado por você. A segunda questão, gente, que nós podemos refletir a respeito dos alunos é que o processo de aprendizagem que é estabelecido na avaliação oportuniza aos alunos saberem quais são as suas lacunas de aprendizagem. E isto é muito importante perceber, gente. Porque os alunos, eles precisam tomar conhecimento onde erraram. E aí é que está uma situação mais extremamente delicada no processo de avaliação. Existem muitos professores de matemática que, quando vão avaliar as atividades da matemática, tomam como de forma absoluta se o cálculo está certo ou errado. Na justificativa desses professores, a matemática ela é exata. E, portanto, é inadmissível que qualquer professor de matemática, tendo detectado um erro de cálculo de qualquer aluno, considere que existe meio certo em matemática. Porque na matemática, ou existe o erro ou o acerto. É claro que nós podemos ponderar, observem, é claro que nós podemos ponderar que no que toca ao dia a dia, no que toca ao uso da matemática para resolver problemas do nosso cotidiano, é claro que a matemática ela não pode prescindir de ser ferramenta para cálculos corretos, exatos. Porque não existe um troco certo, errado, certo, estando certo. Em outras palavras, se o troco é R$10, o cálculo final feito pela criança ou por qualquer pessoa deve ser R$10. Contudo, quando nós falamos em sala de aula, em processo ensino-aprendizagem, o pedagogo precisa entender que a sala de aula é um espaço no qual o aluno ele pode e deve aprender com os seus erros. O aluno ele precisa perceber em que parte do cálculo ele está errando. Por que ele está errando? Quando o professor de matemática simplesmente olha para o final do cálculo e vê que o cálculo deveria ser 10, e de repente lá está 5, e o professor então faz um X enorme, certo? Um X enorme na prova, dizendo você errou porque o resultado é 10 e não 5. O professor está impossibilitando que o aluno perceba onde errou, a partir de qual cálculo ele errou, por que ele errou, e a partir dessa compreensão, ao aluno é negado a oportunidade e a possibilidade de ajustar esse erro, resolver esse erro, tornar esse erro coisa do passado dele. Porque ele agora, pelo professor,
ele agora percebeu onde ele errou, por que ele errou, e agora ele pode melhor fazer os cálculos, assumindo uma nova postura a partir da compreensão que ele recebeu da parte do professor a respeito dos seus erros. Portanto, quando nós afirmamos que a avaliação ela auxilia os alunos a perceberem as suas lacunas, né? Aqueles espaços que lhes faltam de compreensão de determinado assunto, essa lacuna só vai ser percebida se o professor oportunizar isto ao aluno. Portanto, é preciso que o professor, enquanto estiver corrigindo os cálculos, é preciso que o professor indique para o aluno: olha, você errou a conta, mas você acertou as 2 primeiras linhas, as 3 primeiras linhas. Você acertou praticamente tudo, você só errou o último cálculo que você deveria somar, você subtraiu. E, às vezes, o que ocorre é que, às vezes, o aluno, na ânsia de acertar, certo? Ou também naquele afã de logo entregar a prova, o aluno simplesmente se descuidou de uma coisa tão simples e ele deu o resultado errado. E compete aí, então, o professor, aquele que é formado em pedagogia, a perceber essas questões e auxiliar os seus alunos a amadurecerem, a desenvolverem processos de aprendizagem, e processos de aprendizagem nos quais eles podem gerenciar os seus próprios acertos e os seus próprios erros, aprendendo a partir dos processos avaliativos que são corrigidos pelo professor, mas de uma forma didática, de uma forma pedagógica, apontando para os alunos a partir de qual momento eles, de repente, erraram no cálculo matemático. E então, falando desta forma, apontando que a avaliação ela pode alcançar uma compreensão distinta tanto para o professor quanto para o aluno, servindo como elemento positivo para o melhor desenvolvimento do processo aprendizagem, nós vamos agora perceber que todo o processo avaliativo precisa vir acompanhado com algumas questões, algumas perguntas a serem respondidas. E aí você diz: professor, quais são as perguntas a serem respondidas e que estão correlacionadas ao processo avaliativo? Então, veja, a primeira pergunta é: o que ensinar? Se você vai desenvolver processos de avaliação, é preciso que você tenha na sua mente que você precisa ter de maneira muito clara na sua mente e no seu planejamento o que é que você vai ensinar para os seus alunos. E esse o que ensinar está envolvido em dois elementos, 2 questões. O que ensinar significa o professor deve conhecer o assunto a ser ensinado. Noutras palavras, todo o processo avaliativo, gente, não começa com a avaliação em si. Na verdade, o processo avaliativo, podemos assim dizer, é um dos elementos dentro do processo denominado ensino-aprendizagem. A avaliação não é o último estágio do processo ensino-aprendizagem. A avaliação é apenas um dos elementos o qual o professor deve desenvolver adequadamente. E ele está imbricado, ele está comprometido com o que ensinar. Ou seja, se o próprio professor ele não conhece, não domina o assunto, se este mesmo professor fosse colocado em um processo avaliativo e se ele não fosse aprovado, né, isso mostra claramente que esse professor ele tem limitações seríssimas no ato de ensinar e no próprio processo de avaliação de seus alunos. Porque se ele não domina o assunto, como é que ele vai saber
quais são os elementos mais importantes naquele assunto matemático a ser ensinado pelo seu aluno. Então, é preciso que o professor domine o conteúdo matemático, saiba o que está ensinando, para que ele possa perceber o que é importante e o que é, de repente, um elemento não central no processo de aprendizagem ou de ensino daquele assunto matemático. A outra questão também é que o que ensinar de respeito ao fato de que o professor deve estar habilitado a construir os seus próprios processos avaliativos. E a respeito disso, nós já discutimos em sala de aula algumas vezes sobre essa questão. Falando daqueles professores que são limitados e que estão presos em uma relação de subserviência aos livros didáticos. Considerando, gente, que os livros didáticos, como já foi falado em sala de aula, eles não foram feitos para a nossa sala de aula. E, portanto, o que ensinar significa que o professor ele deve saber como conduzir a sua turma dentro daquele assunto específico. E, para fazê-lo, ele precisa construir, ele precisa saber construir os seus próprios exercícios. Porque os exercícios do livro didático, eles não foram elaborados, eles não foram criados para suprir as demandas de uma sala de aula em particular. Portanto, observem, se eu conheço o conteúdo, se eu domino o assunto matemático, é claro que os meus processos avaliativos eles vão ser mais dinâmicos. Porque se eu dependo do livro didático, o processo avaliativo vai estar sujeito a tão somente aos exemplos do livro didático. Eles serão reproduzidos ou serão uma reprodução do livro didático. Serão as mesmas sentenças, mudando somente os valores. Mas se eu conheço, se você como pedagogo, como pedagoga, conhece aquele conteúdo matemático, então esse pedagogo ele vai poder colocar aquele conteúdo em várias circunstâncias, em várias situações do dia a dia, oportunizando ao aluno a ser avaliado naquele assunto por vários caminhos, ou em vários caminhos, em vários canais, em várias situações, problemas. Por isso, então, quando nós falamos sobre o que ensinar, certo? Nós estamos dizendo que o professor só estará habilitado para avaliar os seus alunos com propriedade se ele mesmo for aquele que conhece o assunto. Se ele, em sendo avaliado, se ele for aprovado. Se ele for avaliado e não for aprovado no processo avaliativo, aplicado por uma outra pessoa, como ele estará habilitado para avaliar os seus próprios alunos? Ora, considero que isso mostra a fragilidade da formação desses professores. A outra questão que nós precisamos considerar aqui, gente, é que na relação do processo avaliativo é preciso também discutir sobre o porquê ensinar. E o porquê ensinar refere-se ao quê, gente? Há duas questões. É preciso saber a utilidade do conteúdo para o dia a dia. O professor precisa perceber que aquele conteúdo matemático ele foi idealizado e está lá na Base Nacional Comum Curricular, porque considera-se que aquele conteúdo é importante para o aluno, tanto para desenvolver as suas estruturas cognitivas, as suas capacidades de raciocínio lógico, desenvolver no aluno a criticidade, a lógica matemática, mas também esses conteúdos eles foram idealizados e estão na BNCC exatamente porque eles ajudarão as crianças a resolverem problemas do dia a dia. E quem deve estar convencido disso? Primeiramente, não são os alunos. Quem deve estar comprometido com isso e perceber isso, primeiramente, são os professores.
Porque se o próprio professor não ver a utilidade dos conceitos matemáticos, dos assuntos matemáticos ensinados em sala de aula, não percebe a importância disso para o aluno, dificilmente vão indicar para os alunos, dizendo, olha, estudem porque isso é importante, é útil, é prático para o dia a dia de vocês. Então, é preciso que o professor saiba por que se ensina determinados conteúdos. Além disso, o porquê ensinar implica em dizer que o professor ele sabe a relação entre os conteúdos matemáticos. Vocês estão lembrados daquilo que eu falei para vocês, que a matemática é uma ciência, e quando vocês afirmam uma verdade matemática, automaticamente vem outra? Um elo matemático que se fecha busca outro elo que se fecha, e assim sucessivamente. Por isso, o professor ele precisa ter na sua mente claramente estabelecido qual a relação entre os conceitos matemáticos. Ou seja, qual a relação entre quantidade e número? Qual a relação entre número e soma? Qual a relação entre soma e multiplicação? Qual a relação entre multiplicação e potenciação? E qual a relação entre potenciação e radiciação? Vocês percebem esses conceitos que eu apresentei para vocês? Todos esses conceitos estão imbricados, estão correlacionados, um depende do outro. Se o professor não percebe a relação entre esses conceitos, o que ocorrerá? Ele não enfatizará a relação entre eles. E um conceito extremamente importante para ser compreendido pode ser repassado com fragilidade e lá na frente, quando o aluno quiser entender expressão numérica, quando o aluno quiser fazer radiciação, ele não vai compreender a radiciação. Aí o professor vai dizer, mas por que não, você não entende a radiciação? A resposta, ele não entende a radiciação porque antes da radiciação, ele não dominou a potenciação. Não ficou claro para ele, para o aluno, este conceito. E ele não entendeu bem a potenciação porque houve uma fragilidade do professor no ensino da multiplicação de fatores iguais. Portanto, pedagogo, portanto, aluno de pedagogia, entenda isso. O porquê ensinar implica em dizer que o professor ele tem que saber o porquê daquele assunto está sendo ensinado para o aluno, tanto em termos de utilidade prática para resolver questões do dia a dia, como também o porquê ele está sendo ensinado enquanto conteúdo que está correlacionado com outros conteúdos que serão ensinados mais à frente.